A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o seu irmão em Cristo, Edson. Sou professor da Escola Bíblica Dominical, da nossa EBD. Nós vamos estar ministrando para os amados irmãos a nossa lição de número 2. Ela tem como título Uma Salvação Grandiosa. A nossa lição de número 2 da revista de adultos do nosso primeiro trimestre de 2018. Tá certo? Então, a nossa lição de número 2, Uma Salvação Grandiosa. E eu sou, mais uma vez me apresentando, o seu irmão em Cristo, professor, o irmão Alba Edson Gomes Livramento. Você vai me encontrar aí no canal, no YouTube, com esse nome, tá? Alba Edson Gomes Livramento. Clique lá, assista os nossos vídeos, dá um joinha lá para as nossas ministrações, as nossas lições, e assim você está ajudando a esse trabalho, a divulgação deste trabalho. É um trabalho semanal que nós fazemos. Infelizmente, as últimas lições eu tenho postado muito tarde. Talvez os amados irmãos não tenham aproveitado. Mas a partir da terceira lição, eu vou estar me programando aí para eu estar disponibilizando este trabalho lá pelo meio da semana, para que dê tempo os irmãos aí estar consultando para estar ministrando na sua aula aí, aproveitando algumas das nossas ministrações para estar, quem sabe, né, somando aí no seu conhecimento da sua revista, da sua escola bíblica aí com o seu aluno, você aluno também, que disponibiliza aí, tenha tempo para estar estudando a palavra de Deus. Busque os recursos aí nos nossos estudos, não só os nossos, como tem muitos outros estudos bíblicos aí das revistas, né? Aí no YouTube mesmo tem bastante, para que os irmãos possam ir para a aula cheio de entusiasmo, para fazer surpresa ao seu professor, entendeu? Faça pergunta ao seu professor, você vai encontrar aí muitas lições, não só as minhas, mas de outras pessoas, de outros professores, aí, né, que eu, para falar a verdade, não sou digno nem de limpar o sapato deles, porque são pessoas, homens de Deus, homens gabaritados aí na palavra de Deus. Eu simplesmente, amados, estou aprendendo também, tá certo? Eu, na medida do possível, eu tenho colocado as minhas aulas aí, né? Mas eu sou um dos alunos, eu sou aluno também. Eu ministro na nossa escola local, na nossa igreja, tá certo? Mas eu sou um dos menores. Eu tenho aprendido muito também aí com os homens de Deus aí no YouTube, tá bom? Nas aulas, nas pré-aulas que são ministradas aí no YouTube. Sou um aprendiz, tá certo? Eu estou aqui com muita humildade, colocando o meu trabalho aqui para você estar buscando aí alguns recursos para acrescentar na sua aula, mas confesso para você amado professor, para você irmão, sou um aprendiz, tá certo? E juntos nós vamos aqui aprender mais uma aula aqui, essa número 2, nós vamos juntos mais uma aula, aprender mais uma aula aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu costumo dizer que a Escola Bíblica Dominical, a palavra de Deus, nós nunca sabemos tudo, nós nunca vamos nos formar, porque o Espírito Santo é que nos capacita para esta obra. Então, a cada dia o Espírito Santo tem nos acrescentado, né, coisas novas. A palavra de Deus é cheia de revelações. Por esse motivo, nós nunca sabemos tudo, porque o Espírito Santo, ele nunca esgota o seu entendimento, as revelações nunca são esgotadas.
porque quanto mais buscamos, mais Deus revela para o seu povo. Tá certo? Muito bem. Vamos à nossa aula. O nosso texto áureo, ele está com base no livro de Hebreus, no capítulo 2, e o versículo de número 3, onde nos diz o seguinte: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Tá certo? Como escaparemos nós por uma se não atentarmos para uma tão grande salvação? É uma pergunta. Como? Como escaparemos? Muito bem. Então, esse é o nosso texto áureo. Então, vamos à nossa verdade prática. A nossa verdade prática está escrito assim: a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida. Então, a nossa verdade prática também é cheia de mistério e cheia de criatividade, onde diz que o crente, ele não a salvação não é nos dada, não foi dada ao crente compulsoriamente, ou seja, não foi dado obrigatório, não é uma coisa obrigatória. O que é compulsório? Compulsório não tem os impostos compulsórios que falamos aí, que somos taxados a pagar, né? Então, pois aquilo é obrigatório, a salvação não é uma coisa obrigatória. Por isso nós temos livre-arbítrio, o Senhor nos deu livre-arbítrio. Então, uma vez nos dada essa salvação, que ela é graciada por Deus, então nós precisamos nos vigilar, nos termos vigilância, para que esta grande salvação ela não seja negligenciada. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, ela está com base no livro de Hebreus, no capítulo de número 1, no capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 18, amados irmãos. E, mais uma vez, como de costume, não vou ler. É uma leitura muito extensa. Acredito eu que você já tenha lido esta leitura em casa, aí nos seus estudos. Caso isso não aconteceu, o irmão, a irmã, leem agora, para um pouquinho no seu vídeo aí, na sua videoaula, e leem com entendimento, porque esta leitura, assim como todas as demais, ela tem uma grande soma na sua vida espiritual e para o entendimento da nossa aula. Muito bem, eu quero dizer para os amados irmãos que essa leitura, esta aula, ela é uma extensão da nossa primeira aula, da nossa semana passada. Ela é uma extensão. E por ela ser uma extensão, ela é uma aula que durante a nossa ministração, eu vou estar voltando nos versículos, eu vou comentar bastante os versículos bíblicos da nossa leitura bíblica. Vou estar comentando muito, é uma lição bastante extensa, mas eu acredito que de uma maneira bastante prática e bastante objetiva, eu estarei ministrando sem cansar os amados irmãos, tá certo? Então, sem cansar, nós vamos estar ministrando de uma maneira bastante clara e objetiva, como sempre nós vemos fazendo, mas é necessário que nós leamos bastante nesta lição, para que nós venhamos entender melhor o que a lição quer falar conosco. Bom, a nossa lição ela tem um objetivo geral,
que não seria um objetivo específico, mas o geral. No geral, a nossa lição ela quer nos explicar que a salvação não é algo dado ao crente compulsoriamente, tá certo? Como falamos na nossa verdade prática. Ela não é nos dada compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente. Não é algo obrigatório, por causa do livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Mas uma vez ela dada, então nós temos, por isso, ele deve ser vigilante. Ele quem? O crente. Deve ser vigilante e não negligenciar a graça recebida. A graça recebida. Não negligenciar esta graça recebida. Muito bem. Na nossa introdução, vamos agora à nossa introdução, e aí nós vamos estar dando o início da nossa aula. A nossa introdução nos diz o seguinte: o autor dá início à sessão de Hebreus, capítulo 2, versículo do 1 ao 18, com uma forte exortação. Uma forte exortação. E o que é exortação? Comentamos na aula passada que exortação nada mais é do que um incentivo, uma maneira de nos incentivar a algo que talvez estejamos enfraquecido. Nesse caso aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele exortava o povo judeu, os judeus direcionado àquela carta, que eles estavam enfraquecidos na fé. Então o autor da carta aos Hebreus se viu na necessidade de exortá-los, ou seja, de incentivá-los a eles que eles estavam enfraquecidos, porque eles poderiam enfraquecer de uma tal maneira e poderiam estar voltando atrás a práticas erradas, a práticas do velho homem, de naturezas pagãs. Então, o autor aos Hebreus, ele traz esta alerta, esta exortação, esse grau de incentivo para aquele povo específico. Muito bem. Olha, era necessário, por parte dos crentes, maior firmeza em relação às coisas espirituais, tá certo? Então, era uma necessidade para que eles tivessem maior firmeza, porque o autor aos Hebreus já tinha percebido que eles estavam enfraquecidos. O que o autor observa entre eles era certa letargia e negligência diante de um fato de tão grande importância como é a salvação. Então, é um fato de muita importância. Você, amado irmão, incentive o seu aluno para que ele venha a ser incentivado. Ele venha a dar importância à salvação. A salvação é nos dado de graça, uma vez nós reconhecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como remidor dos nossos pecados. Então essa salvação é nos dada, mas uma vez nos dada, nós precisamos cultivar ela, nós precisamos não negligenciar, nós precisamos cuidá-la da salvação. Muito bem. Então, aqui nós temos uma imagem, na qual esta imagem, amado, eu coloquei esta imagem, ela nos dá assim uma extensão. Aqui na imagem está escrito a extensão do mundo bíblico. O que é isso? Bom, aqui diz que era necessário por parte dos crentes maior firmeza em relação às coisas espirituais. Então, esta extensão bíblica era uma necessidade do qual o Evangelho se expandisse para todo o mundo, para todo aquele que nele crê. A palavra de Deus, lá no livro de João, no capítulo de número
3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, estes crentes na qual o Senhor deu o seu Filho unigênito está ingressado neste mundo bíblico, neste mundo aqui, neste mundo espiritual. Então, aqui há uma necessidade para que esse mundo, esses crentes, eles se ingressam neste mundo com firmeza, para que eles tenham uma vida eterna. Amados irmãos, isso é a palavra de Deus. Muito bem. Olha, nesse aspecto, a resposta deveria ser dada por meio do retorno às verdades anteriormente ouvidas e que haviam sido esquecidas. Então, havia uma necessidade daquela exortação, da palavra ser ministrada, porque anteriormente eles tinham ouvido verdades e que eles tinham esquecido. Por esse motivo, existia uma necessidade deles serem exortados. Muito bem. Então, uma vez eles sendo exortados, então eles poderiam não negligenciar. Olha, a aliança precisa ser restaurada. Uma vez que eles tinham esquecido as verdades, então esta verdade que eles estavam tendendo para as coisas do mundo, as coisas que não eram espirituais, eles precisavam de restauração. Então, esta imagem aqui representa uma aliança na qual ela não pode ter mancha, não pode ser quebrada esta aliança. Uma vez ela sendo quebrada, tendo algum meio aqui na qual ela possa ter rompido, né? Então precisa de restauração. Esta restauração é o que o autor aos Hebreus chamam de retorno, tá certo? Retorno às verdades anteriormente ouvidas. Então, uma vez anteriormente ouvidas, elas davam sinais de esquecimento. Por esse motivo, eles precisavam ser exortados a retornar esta prática. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, se não me falha a memória, lá no versículo 21, diz que nós precisamos, alerta ali a igreja, se não me falha a memória, de Pérgamo, que estavam vivendo num momento de dificuldade, e ali o anjo fala para o apóstolo João que eles precisavam voltar à prática do primeiro amor, tá certo? Então, teria que retornar. Lembra-te de onde caíste e retorne, volte à prática do primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós precisamos, né? Uma vez esquecido as verdades anteriores, precisamos retornar. O que nós ouvimos antes, precisamos voltar. Se esquecemos, volta e reconcilie. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Olha, de fato, o vocábulo grego usado pelo autor parário, traduzido como desviar, significa originalmente perder o rumo. Significa perder o rumo. O termo era usado também em relação a um barco que acidentalmente era desancorado e lançado à deriva em alto mar. No pensamento do autor, só havia uma maneira de manter-se no rumo certo, ancorando o barco num porto seguro, Jesus. Muito bem. Então,
nesta imagem, representando um barco à deriva, na qual a nossa lição está falando, que aqueles crentes hebreus, aqueles crentes judeus que se encontravam em dificuldade, voltando, eles estavam, ele traz aqui uma admoestação, digamos assim, que era semelhante a alguém que encontrava dentro de um barco à deriva, ou seja, na qual o vento batia e o barco ia a pique, estava indo a pique. Na medida que nós nos encontramos com a nossa fé abalada, então, se nós não sentarmos e verificarmos onde erramos, nós só vamos a pique a cada dia, a cada hora, entrando num processo onde fica difícil o retorno. Mas quando encontramos homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas no nosso caminho que nos exorta, que nos orienta, que nos alerta, que nos dá uma direção, então isso nos torna mais produtivo, nós retornamos e entendemos que nós estamos precisando de ajuda. Mas para isso, nós precisamos, amados irmãos, precisamos ser sensível à voz de Deus. Nós precisamos ser sensível à voz do Espírito Santo. Nós precisamos ser sensível à palavra de Deus. Muitas das vezes, a palavra de Deus tem falado conosco e a nossa soberbia é tão grande que nós não queremos ouvir a palavra de Deus. O mundo está nos aproximando. O mundo, as coisas do mundo, ela tem tomado uma certa dimensão na nossa vida, na qual nós não queremos ouvir um profeta, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Amém, amados? Então, muito bem. Isso foi a nossa introdução da nossa aula. Então, agora começa a nossa aula em si, está começando agora no nosso tópico de número 1. E a nossa aula, ela está dividida em 3 tópicos. Como de costume, eu faço essas divisões para o melhor entendimento das nossas ministrações, para que você possa também aí na sua aula, no seu estudo, estar separando cada subtópico da sua lição e de uma forma bem prática e objetiva, está ministrando na sua sala aí com seus alunos. Muito bem, dividida em 3 tópicos está a nossa lição. O nosso primeiro tópico vai falar sobre uma salvação grandiosa. Segundo tópico, uma salvação necessária. E o terceiro tópico, uma salvação eficaz. Uma salvação eficaz. E no nosso primeiro tópico, onde está falando da nossa salvação grandiosa, nós temos também 3 subtópicos. Onde o nosso primeiro subtópico, nós vamos falar sobre testemunha pelo Senhor, testemunhada pelo Senhor. Segundo subtópico, proclamada pelos que a ouvem. Lembra lá que no nosso textual, onde fala que a palavra foi primeiro proclamada pelo Senhor e depois por aqueles que a ouvem? Então, está falando aqui. E o nosso terceiro subtópico, confirmada pelo Espírito Santo. Muito bem. Vamos estar de uma forma bem prática e objetiva, explicando aos amados cada uma situação desses tópicos. E o nosso primeiro subtópico, testemunhada pelo Senhor, nos diz o seguinte, o autor faz um contraste entre as alianças do Sinai e do Calvário. Ele faz um contraste, ou seja, uma comparação entre a aliança do Sinai e do Calvário. Entretanto,
Olha, enquanto a antiga aliança foi intermediada por anjos, a nova aliança tinha Jesus, o Filho de Deus, como seu mediador. Tá certo? Então ele faz aqui um contraste, uma comparação entre a aliança lá do Sinai e do Calvário, ou seja, da morte do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que a morte do Senhor Jesus Cristo, representando aí a nova aliança, ou a nova aliança, ou o Novo Testamento, tem Jesus Cristo como Filho de Deus, como o mediador, e não mais anjos, mas Jesus é o nosso mediador. Então está aí na nossa lei, essas três figuras, ou seja, três imagens representando aqui, lá no Sinai, onde o Senhor Deus chama Moisés e dá a ele, depois dele subir ao monte, está vendo aqui o monte, ele sobe ao monte para orar. A Bíblia diz que ele ficou lá 40 dias e 40 noites. E o povo aqui no pé do monte esperando Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E lá o Senhor dá a ele as duas tábuas, né, do concerto, as duas tábuas, onde aqui nestas tábuas está escrito pelo próprio dedo de Deus as ordenanças do Antigo Testamento, as leis. Está aqui, o Senhor dá a Moisés. Louvado seja Deus. E a aliança do Calvário, nós temos aqui o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, e o seu sofrimento na cruz do Calvário, que fez necessário este sofrimento para a remissão de pecado para todo aquele que nele crê. Então vamos estar explicando cada situação aqui neste tópico. Muito bem, continuando aí na nossa leitura, diz assim: o autor então faz uma analogia entre as duas alianças, para que o contraste entre ambas fique bem definido. Olha, foi Jesus que anunciou esta tão grande salvação. Foi Jesus que anunciou esta tão grande salvação. Foi Jesus que anunciou. Esta imagem está representando Jesus que anunciou esta tão grande salvação. Não foram os anjos que anunciou esta tão grande salvação. Não foi os anjos. Então os anjos não teve esse privilégio. E nós vamos estar dizendo mais na frente por quê. Então não foi os anjos. Os anjos são ministradores dele, Jesus Cristo. E são a serviço dele, Jesus Cristo. Porque lá no Antigo Testamento os anjos estavam a serviço dele, Jesus Cristo. Irmão, mas Jesus não existia assim, é verdade. Como corpo, como carne, não. Mas ele era desde o princípio, e nós já estudamos sobre isso. Ele era Deus. Então os anjos estavam a serviço de Deus desde o princípio. Os anjos operavam lá na antiga aliança. Lá quando Deus dá aqui para Moisés a tábua da lei. Aqui, os anjos falavam através dos anjos. Lembra que na lição passada comentamos sobre os profetas, que eram pessoas usadas por Deus para falar aos pais, né? E que hoje esta palavra é falada através do Filho. Pois lá era dado por anjos, mas os anjos, eles eram o próprio Deus, né? E por que não dizer o próprio Cristo, mas ainda como o Verbo, né? Conhecemos a palavra que era o Verbo, ainda não era o Cristo revelado, e sim o Verbo, e por esse motivo ele era desde o princípio. Então os anjos, criaturas de Deus, criado por Deus, ministravam, né, ao povo durante o Antigo Testamento. Vamos estar comentando também mais na frente esta situação. Muito bem. Aqui, por serem mediadores da lei, os anjos
despertavam grande estima e respeito dos judeus por eles. Então, os judeus, eles despertavam grandes respeitos pelos anjos, porque eram ministradores de Deus. Olha, se uma aliança firmada na lei, mediada por anjos, imperfeita e transitória, requeria obediência por parte dos crentes, muito mais a nova aliança, que é perfeita e eterna. Então, se lá na antiga aliança existia esse respeito, imagina agora na nova aliança, porque aquela era transitória. Olha, aquela lá era transitória e requeria obediência. Olha, muito mais agora na nova aliança. Por quê? Porque essa é eterna, essa é perfeita, essa não é imperfeita, essa é perfeita. A nova aliança, ela é perfeita. O Senhor Jesus Cristo, já passamos por algumas lições, e você conhece a palavra de Deus, você conhece a Bíblia, então você sabe que esta aliança é perfeita. Ela não tem falha, não tem ruptura. Esta aliança não tem ruptura, e se tiver, precisa ser consertada, porque é nele, Jesus Cristo, que está a nossa aliança. Olha, quem não observam os princípios do antigo pacto, quebrado os seus preceitos, eram punidos e de forma dura. Que castigo merecido ultrajava a nova aliança, que em tudo era superior. Então, aqui está dizendo que se lá na antiga aliança, um princípio quebrado, você receberia o seu preceito, o seu castigo merecido, ainda mais agora na nova aliança. O que merecemos? Que merecemos? É uma pergunta que fala, qual seria o castigo que merecíamos, ou que nós merecíamos, agora na nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem que o nosso Deus é misericordioso, né? Muito bem. Agora vamos passar para o nosso segundo subtópico. Proclamada pelos que a ouvem. Proclamada pelo que a ouvem. Olha, essa salvação grandiosa foi primeiramente anunciada. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 3. E aqui anunciada por quem? Anunciada pelo Senhor. O Senhor aqui anuncia esta aliança, esta salvação grandiosa. E nós sabemos que Ele, o Senhor Jesus, no tempo que Ele teve na terra, Ele anunciou esta salvação grandiosa, e depois Ele deu ordem aos seus discípulos, para que eles fossem, né? Muito bem. Posteriormente, por aqueles que a ouvem. Então, primeiro anunciado pelo Senhor, e depois por mim e por você, profeta de Deus. Nós recebemos esta incumbência de levar esta salvação. É nossa esta incumbência. Amém, amados? Vamos mais adiante. Muito bem. Fica evidente neste texto que o autor não foi uma testemunha ocular dos feitos de Jesus, mas recebera a palavra por meio dos que a ouviram. Então, o autor aqui, ele não recebeu, ele não foi uma testemunha viva, digamos assim, ele não foi uma testemunha ocular, ou seja, não viu, mas ele testemunhou pela palavra, porque ele ouviu esta palavra, ele deu crédito. Então você que está ouvindo hoje esta palavra, dê crédito a esta palavra. Olha, esse fato deveria fazer
com que os crentes fossem mais diligentes na observância dos preceitos neotestamentários. Preceitos neotestamentários. O que é isso? Olha, a palavra neotestamentário, o que é isso, amados? O que é neotestamentário? Olha, após a morte de Jesus e o acontecimento do Pentecoste, os discípulos de Jesus iniciaram uma nova forma de espiritualidade, fortemente doxológica e eclesiástica. O que é isso? Doxológica por conta da sempre afirmação do credo. Jesus Cristo é o Senhor. Então eles testemunhavam, olha, Jesus Cristo é o Senhor. Os discípulos, eles testemunhavam. E esta era a pregação, que Jesus Cristo é o Senhor. E eclesiástica, pois também se expressava no culto e na comunhão dos cristãos. Ele expressava nos cultos e na comunhão dos cristãos, eles expressavam as verdades, os ensinamentos. Então isso nos cultos era ministrado. Louvado seja o nome do Senhor. Esta verdade está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo 42 ao 47, onde podemos buscar estas referências para que nós possamos conferir ou confirmar esta passagem. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 42 ao 47. Diz assim, olha: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Olha, e vendiam suas propriedades e bens, e os partiam por todos segundo a necessidade de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentavam-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Essa era a doutrina dos apóstolos. Então era desta maneira que eles viviam. Louvado seja Deus. Aqui nós temos aqui uma definição, onde eu trouxe aqui um pequeno esboço para nosso entendimento, as 7 dispensações. Não irei comentar, mas vou só falar aqui delas. Mas eu quero falar um pouquinho da lei e da graça. Mas nós sabemos que, olha, na primeira dispensação, onde é a inocência, nós estavam lá ainda, né? Era anterior ao caos. Por quê? Porque aqui na dispensação da inocência, o homem não tinha um entendimento, era inocente. Então, o juízo expressivo lá do Éden, o homem não tinha, assim, o conhecimento ainda do bem e do mal, ele era inocente. Louvado seja Deus. E na segunda dispensação nós vemos a consciência, o juízo divino. Ele é o homem agora consciente, após o pecado, o homem consciente, o Senhor agora projeta um juízo divino para o homem. E na terceira dispensação, o governo humano, ou seja, juízo, a confusão das línguas. Conhecemos lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo de número 11 de Gênesis, nós vemos lá o que aconteceu. Louvado seja Deus.
E nós vemos na quarta dispensação os patriarcas, né? Juízo, escravidão no Egito, conhecemos lá o processo dos patriarcas, né? No Egito, Abraão teve que ir ao Egito em busca de recurso para sua família, tudo isso depois da queda, porque o homem, ele transgrediu e agora teve que passar por todo esse processo. E aí vem a lei. Muito bem, aqui vem a lei. Aqui foi onde Deus dá a lei a Moisés e nós comentamos isso. Então, nessa dispensação aqui da lei, nós sabemos que aqui sim começa uma necessidade, porque o povo, todo o povo, nacionalmente, digamos assim, tinha que passar por esse processo para que o povo precisavam de um certo conserto. E aí Deus chama Moisés para essa tarefa. E depois vem a graça, Jesus Cristo, nossa dispensação. Esta é a graça, nossa dispensação. Nós estamos vivendo essa dispensação. Grande tribulação. Então nós estamos aqui na época da graça, dessa dispensação aqui, número 6, onde opera o Espírito Santo de Deus na vida nossa. Muito bem. E depois vai vir a dispensação milenar, do milênio e a era futura. Louvado seja Deus. Então, aqui é só um pequeno comentário aí para entendermos o processo da nossa lição daqui para frente. E o nosso terceiro subtópico vai falar sobre a confirmada pelo Espírito. O que é confirmada pelo Espírito? A palavra de Deus, né? As ministrações, as ordenanças, a palavra falada, as operações aqui falada pelo Filho, será confirmado pelo Espírito Santo. Muito bem, olha, a mensagem que primeiramente fora anunciada pelo Senhor e testemunhada pelos que a ouviram, foi instrumentalizada pelo Espírito Santo. Então a palavra que foram falada e anunciada pelo Senhor e testemunhada por aqueles que ouviram, comentamos lá que nós somos esses que a ouviram e agora falamos, estamos incumbidos a levar esta palavra. Então, ela através da nossa separação, da nossa ministração e do nosso compromisso, ela é instrumentalizada pelo Espírito Santo. Então aí o Espírito Santo se encarrega de falar ao nosso coração, né, a necessidade daquele que ouve. E aí é o Espírito Santo que vai falar ao coração do pecador. Mas nós precisamos desta separação, de ser usado pelo Espírito Santo. E como fazemos isso? Tendo comunhão com Deus. Olha, um exemplo, a pregação de Pedro, tá certo? Então Pedro ouviu do Senhor. Não foi isso que o Senhor disse? Primeiro foi falado por ele, depois por aqueles que a ouviram. Então Pedro ouviu do Senhor, e a Bíblia diz que nesta pregação quase 3.000 almas se renderam. Olha, de sorte que foram batizados que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, tá certo? Então aqui, nesta pregação de Pedro, porque a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Então quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Amém, amados? Bênção para você. Já dá um cliquezinho aí, já dá um joinha, já nos credibiliza aí, nos ajude a divulgar esse trabalho. Esse trabalho, ele será de muita avalia na vida daqueles que vai ouvir esta ministração. Creio no poder de Deus. Muito bem, já podemos agora estar passando para o nosso segundo tópico, onde vai falar sobre uma salvação necessária.
uma salvação necessária. O nosso segundo tópico aqui, vai falar sobre esta salvação necessária, E nesse segundo tópico também nós temos 3 subtópicos. Nesse segundo tópico nós temos também 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai falar sobre por intermédio da humanização de Jesus, do Redentor. E o segundo subtópico, por meio do sofrimento do Redentor. E o terceiro subtópico, por intermédio da glorificação do Redentor. Tá certo? Muito bem. E o que é intermédio da humanização do Redentor? Então, necessário foi que houvesse encarnação do Verbo. Necessário foi que houvesse encarnação do Verbo. João capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Falamos disso no início, amado? Não falamos? Pois é. Então ele era desde o princípio. Então o Verbo, já era Deus. Então houve uma necessidade da encarnação deste Verbo. Por quê? Nós vamos explicar por quê. Nós vamos explicar. Não vamos matar os irmãos de curiosidade, não, mas nós vamos explicar a encarnação deste Verbo. Muito bem. O autor, olha, lendo aí na sua revista, o autor toma o Salmo 8 como pano de fundo do seu argumento. Neste aspecto, ele segura ele segue a Septuaginta, que usa o termo anjo, em vez do texto massarótico, que traz a palavra Deus. Na mentalidade judaica, da qual o autor participa, o homem foi feito como coroa da criação, e a ele foi confirmado todo o domínio. Todavia, devido à queda, esse domínio fora perdido. Muito bem, vou voltar aqui atrás e vou explicar isso. Lembra que eu expliquei aqui? Lembra aqui que nós falamos aqui das dispensações? Falamos aqui das 7, damos uma palhinha sobre as 7 dispensações, e nós falamos aqui na lei e da graça? Pois é, aqui na lei, o homem, ele foi necessário ao Senhor dar ordenanças através de Moisés para que o homem vivesse uma situação que ele perdeu aqui, que ele perdeu aqui na inocência. Ele perdeu essa comunicação aqui, e por esse motivo veio todas essas dispensações, e aqui o Senhor viu na necessidade de dar ao homem ordenanças, e essas ordenanças foram passando, e nós sabemos que lá nessas ordenanças existia um meio de encobrir pecados que era dado nessas ordenanças. Nós sabemos, e nós vamos comentar mais na frente, que aqui sangue de animais eram dados para encobrir pecado, para justificar de uma maneira não completa o pecado. Tá certo? E depois veio a graça. E nós vamos comentar isso aqui. Tá certo? Vamos comentar já. Muito bem. Olha, na mente do autor desta escritura, portanto, o Salmo 8 não pode se aplicar a Adão, nem tampouco à raça após a queda, mas a Jesus, o Messias, que por meio da cruz veio restaurar a humanidade caída. Tá certo? Então não pode, este privilégio não pode dar a Adão, não pode dar ninguém após a queda, não pode dar a Moisés, não pode dar a Abraão, não pode dar a Jacó, não pode dar a Isaac, não pode dar a ninguém, a nenhum desses patriarcas. Não pode. Por quê? Porque não foi eles que morreram na cruz do Calvário. Não foi ele que morreu, e sim Jesus. Por isso, Jesus sim, esse pode. Por quê? Como eu expliquei aqui,
por causa destes, não foi dado. Nenhum desses aqui, ó, patriarcas, não foi. Nem na lei, não foi. Por quê? Porque nenhum foi possível. Ninguém aqui recebeu essa incumbência para este trabalho, para esse serviço. Muito bem. Eu comentando aqui, eu trouxe aqui um pequeno subsídio, comentando Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 4. E eu gostaria de aqui, muito simples aqui, que os irmãos entendessem. Muito bem. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha, Jesus é apresentado, não é que diz, eu comentei, tá? Jesus é apresentado ao Pai, reconhecido pelos anjos, testemunhando que o Filho é soberano e Senhor. Que o Filho é soberano e Senhor. Tá certo? Então nós temos aqui uma pequena imagem que eu fiz aqui. E aqui seria o Filho. E aqui ainda o Filho, né, como anjo, representando, testemunhando, né, como Senhor e soberano, que ele era desde o princípio. Aí há a necessidade, era necessário, olha, necessário aqui, este Filho, lá em Hebreus, no capítulo 2, se você ler o capítulo 2 inteiro de Hebreus, nós vemos que o Filho aqui, ele representa como Salvador, ele é a salvação. E aqui foi necessário que ele visse, né, ele tivesse um corpo. Foi necessário de um corpo. Por que esse corpo? Porque esse corpo trouxe o sangue, na qual, sem derramamento de sangue, não havia salvação. Irmão, mas não tinha lá no Antigo Testamento derramamento de sangue? É verdade. Aqui, ó. Olha aqui a nossa setinha indicando. Ó, no Antigo Testamento, esse processo era feito através de sangue de animais, ou seja, sangue de animal. Nesse caso, o sangue de animal não poderia trazer salvação, apenas cobria o pecado por um tempo, não podia salvar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, continuando. A divindade precisava de um corpo, ou seja, um homem. Então, a divindade, Deus, precisava de um corpo. Mas por que esse corpo? Por quê? Vamos explicar bem paulatinamente, bem devagar, para que você possa entender por que deste corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que desse corpo? Por que desse corpo? Vamos explicar. Olha, este homem na antiguidade é chamado como? Olha, vejamos lá. Ancião de dias. O verbo e santo. Lá na antiguidade. Lá, quando não era o corpo, era chamado de ancião de dia. Nós vemos lá no livro de, se não me falha a memória agora, em Isaías, né, no capítulo de número 6, não me lembro agora, amados, me perdoa, mas no livro de Isaías. No livro de Isaías, eu não lembro agora, acho que está escrito aqui, na minha pesquisa, eu comentei, mas vamos à frente. Então, esse homem é chamado de ancião de dia. Muito bem, os três aqui, ó, eles disseram, a quem enviarei? Ou, quem irá por nós? Isso está escrito em Isaías, no capítulo de número 6 de Isaías, lá onde Isaías fala que ele ia perecer porque ele viu o Senhor. Ele ia perecer porque ele era um homem de lábios impuros e morava
e habitava, ou morava, no meio de um povo de impuros lábios. E ele viu o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, versículo 7, olha. E com a brasa tocou a boca e disse: ai de mim, eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, o pecado, e perdoado os teus pecados. Versículo 8, de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Depois diz: ouvi a voz do Senhor, que dizia, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem irá por nós? Então disse eu: envia-me a mim. Aqui, amados, o anjo falando através do profeta. Este anjo era o verbo. Era o verbo. O verbo disse para o profeta. O verbo que era Cristo, que não era encarnado, que era a palavra, o verbo. Aqui ele já era. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele era. Então, vamos adiante. E o versículo de número 14, lembra que eu comentei com vocês que esta lição nós iríamos falar muito, né, nos versículos bíblicos, da leitura bíblica em classe? Então, o versículo 14, se você fazer uma análise e uma leitura mais rebuscada do versículo 14, você vai ver o seguinte, olha, diz: os filhos participam da carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilassem o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Tá? Nós vemos aqui, né, na nossa leitura, onde está comentando isso. Então, o Filho, olha, Jesus veio à terra homem por necessidade do Pai. Ele veio à terra homem por necessidade do Pai. Então, os anjos, preste atenção aqui, olha, os anjos não têm carne e não têm sangue. Os anjos não têm carne e não têm sangue. Por esse motivo, eles não poderiam anunciar a palavra do Senhor. Por esse motivo, eles não poderiam ser superior a Cristo. Por quê? Porque o anjo não tem carne e o anjo não tem sangue. E lembra, sem derramamento de sangue não poderia haver salvação? Pois é, Jesus veio à terra por uma necessidade, era necessário, era necessidade do Pai, a necessidade do Pai, para fazer a vontade. Muito bem, e agora o nosso versículo de número 16 e 17 da leitura bíblica em classe, também está dizendo o seguinte, olha, o versículo 16 diz assim, ó: porque na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Olha, quem foi a descendência de Abraão? Olha, descendência de Abraão. Vamos verificar isso? Olha, anjos não têm carne, anjo não tem sangue e também não morre. Anjo não tem carne, anjo não tem sangue e anjo não morre. Tá certo? Por esse motivo, olha, ou seja, dentre os homens, Adão, Abraão, Davi e Jesus. Tá certo? Por quê? Da descendência de Abraão, nós vemos aqui, ó, veio dentre os homens, Adão, nós vemos lá em uma sequência, saltando bastante lá nas dispensações, Abraão, Davi e Jesus. Jesus veio da descendência de Abraão, aqui mais próximo aqui de Davi. Tá certo? Então, por esse motivo, os anjos não poderiam ser esse mediador. Os anjos não poderiam ser mediador. Por quê? Porque anjo não tem carne, anjo não tem carne, anjo não tem sangue e anjo não morre. E precisava haver morte. Precisava haver morte. Vamos explicar por que da morte. Por que da morte? Tá certo? Vamos lá. Vamos à nossa continuação da nossa aula. Por meio do sofrimento do Redentor, o nosso segundo subtópico, por meio do sofrimento do Redentor. Olha, para um judeu,
do primeiro século, era escandaloso a ideia de um Messias sofredor. Como então assegurar que Jesus era superior aos anjos se ele morrera numa cruz? Como podia assegurar isso para os judeus? Que Jesus era superior aos anjos se tinha morrido. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 17 diz assim, olha, porém, por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é Deus, para expiar os pecados do povo. No Antigo Testamento, os anjos, como representante de Deus, isso aqui foi o que escrevi, representante de Deus, na teofania, eles protegiam o povo dos seus inimigos, levava alimentos para o povo, eles também aumentavam os anos de vida daquele em que o Senhor tivesse misericórdia, ou seja, estavam sempre a serviço de Deus. Mas o que acontecia? Tudo isso os anjos faziam, mas os anjos não perdoavam. Os anjos não perdoavam, tá certo? Olha aqui, os anjos não perdoavam. Por esse motivo, está aqui o Messias, o Cristo Redentor. Ele é superior aos anjos, porque ele é cheio de graça e de misericórdia, e cheio de amor. E ele perdoa hoje, agora, nesse exato momento. Ele está pronto para perdoar o meu pecado e o teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Os anjos não perdoavam, os anjos levavam a sentença, e mediante o que fosse falado, os anjos matavam, porque eles não perdoavam. Bendito seja Deus. Agora, o nosso capítulo de número 2, Hebreus, capítulo de número 2, havia uma necessidade. Muito bem, olha, aqui nessa imagem, Deus como filho, Deus homem, olha, teve que vir até a terra. Isso aqui não está na nossa leitura bíblica, isso foi um estudo que fiz, tá? Deus homem veio até a terra para se tornar homem e como homem sofrer dores, afrontas, aflições, até a morte do corpo, necessário sua morte para que tivesse herdeiro, necessário a sua morte para que tivesse herdeiro, então tinha que haver morte, sabe por quê? Porque se não tivesse morte, não tinha como haver herdade, não tinha como nós herdarmos a salvação, vamos ver isso? Olha, por isso, no Novo Testamento, ou Nova Aliança, pois um testamento só tem validade após a morte do testador, e é exatamente por esse motivo houve a necessidade da morte do corpo físico, e isso explica Hebreus capítulo 2, versículo 9, olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 9, olha, vendo porém aqueles que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Olha, como que diz que ele foi feito um pouco menor que os anjos
E você, irmão, acabou de dizer para mim que é superior aos anjos, e a lição está afirmando que é superior aos anjos. É verdade. Sabe por quê? Porque ele como homem, não como Deus, mas como homem, ele foi feito inferior aos anjos. Sabe por quê? Porque ele precisava morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, Cristo, precisava morrer para me dar vida. Para me dar vida. E aí é que está o processo. Na hora que ele me dá vida, ele é superior aos anjos. Por quê? Porque ele é Deus. E os anjos não é Deus. Os anjos são criaturas da divindade. Criaturas que está a serviço de Deus. Então, por esse motivo, Jesus, homem, foi criado um pouco menor que os anjos. Mas ele era coroado de glória, de honra, por causa da paixão da morte. Olha, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por nós, por nós todos. E por esse motivo, ele era menor. Por esse motivo, porque ele foi criado menor, ele foi criado homem, ele não foi criado um ser como homem, um ser divino, um ser, digamos assim, um ser que não precisasse sofrer. Ele precisou sofrer, os anjos não sofreram. Os anjos ele foi criado espírito, sempre foi espírito, mas Jesus, ele foi criado. Ele era desde o princípio espírito, ele era a palavra, o verbo, desde o princípio, mas ele precisou ser encarnado para morrer, para derramar o sangue, para salvar, porque através do sangue é que seria comprado um povo. O sangue foi que comprou este povo, e o anjo não poderia fazer isso, porque o anjo não tem sangue, o anjo não tem carne para fazer parte. O anjo não pode fazer isso, não poderia fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Está explicado aqui porque Cristo foi, porque esse processo aqui, do capítulo 9 do capítulo 2, versículo 9 de Hebreus, diz que Jesus foi criado um pouco menor que os anjos, nesse sentido, como homem, mas como Deus não. Como homem sim, porque ele precisou morrer, precisou haver a morte do corpo. Amém, amados? Vamos aqui passar para o nosso capítulo 3, nosso tópico de número 3, onde vai falar sobre uma salvação eficaz. E nessa salvação eficaz, nós vamos falar sobre a vitória sobre o diabo, a vitória sobre a morte e a vitória sobre a tentação. Tá certo? Olha, na vitória sobre o diabo, nós sabemos que na comunhão, na conclusão de seu argumento, o autor mostra os métodos e os resultados desta grandiosa salvação. Olha, para que a salvação se efetivasse, o Senhor precisava sofrer e morrer pelos homens, né? Comentamos isso. Para que a salvação concretizasse, ou seja, efetivasse, o Senhor precisava morrer. Isso aqui era uma necessidade. Isso era uma necessidade. Então não foi algo que foi feito simplesmente porque ele quis, não. Sabe por quê? Porque lá na cruz, quando ele estava sofrendo aflições, né, antes dele passar por esse processo, quando ele vai lá para o Monte das Oliveiras, que ele vai orar, nós sabemos que lá, a Bíblia diz que ele derrama gotas, o seu suor, né, ele suou gotas de sangue, e ele falou para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim este sofrimento, afasta de mim esse cálice, Pai. Mas aí imediatamente ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, mas que não seja feita o que eu quero, mas o que tu queres, porque o que tu quer é necessário, Pai. É necessário, o que tu quer é necessário. Ele, como Deus, ele já enxergava isso. O que tu quer é necessário para que os homens sejam remidos, resgatados. Louvado seja o nome do Senhor. Só através do sangue, amados. Só através do sangue. Olha, o autor usa o verbo grego catargio para se referir à derrota de Satanás.
Esse verbo tem o sentido de destronar ou tornar inoperante por intermédio da cruz. Cristo destronou e desarmou Satanás. Desarmou Satanás desarmou Satanás das armas que ele possuía. Foi na cruz que ele despojou os principados e as potestades e nos garantiu a vitória, tá? Então, só através da cruz. Na cruz, lá no sofrimento, Jesus desmascarou Satanás, destronou, ou seja, derrotou, tirou o seu poder, né? O seu poder. Somente por meio da morte na cruz, o diabo, arqui-inimigo dos homens, seria derrotado. Então, só ele, Jesus Cristo, foi capaz disso. Só ele foi capaz disso. Então, mérito para ele, Cristo, ele foi capaz, só ele foi capaz desta vitória. Vitória sobre a morte. Olha, com a entrada do pecado no mundo, a morte passou a ser um inimigo temido. A morte passou a ser um inimigo temido. Nessa imagem aqui, mostrando aqui, né, essa imagem como representando a morte, assim ela vem colocando medo, ela vem com carinhas, às vezes até elegante, mas ela sempre vem metendo medo, né, irmãos? Ela vem sempre metendo medo. Esta imagem, aqui, coloquei aqui mais ou menos para representar, né? Mas nós sabemos que ela não vem sem uma desculpa, ela sempre coloca medo. Olha, essa arma poderosa era usada por Satanás para manter os homens debaixo do jugo do medo, tá certo? Debaixo do jugo do medo. Ele sempre usava, né, esta arma, a artimanha. Todavia, ao morrer na cruz por todos os homens, Jesus venceu a morte. Os homens continuavam a morrer, mas os que o receberam como um Salvador têm a vida eterna, pois a morte não tem mais domínio sobre eles. Tá certo? Então, aquele que assumiu este compromisso, nós não morremos, nós sabemos, o corpo morre, mas a nossa alma, ela vive eternamente com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este é a nossa dádiva que nós esperamos aí estar com Cristo. E o nosso terceiro subtópico, né, vai falar sobre a vitória, sobre a tentação. Jesus aqui se identifica com seus irmãos, os salvos. Ele é o sumo sacerdote misericordioso e fiel, por ter assumido a natureza humana e se identificado com os homens nos seus limites. Ele sabe o que é ser tentado e por esta razão está pronto a ajudá-los. Tá certo? Jesus, como ele identifica como nosso irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que ele foi tentado. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote misericordioso e fiel e verdadeiro, né? Ele assumiu a natureza humana. Ele passou aqui nesta terra. Ele sabe, ele está lá hoje, à destra do Pai. A Bíblia diz que hoje ele é o meu advogado. Ele é o teu advogado. Ele advoga a nossa causa. Então, ele ele assumiu essa natureza humana. Então, ele sabe. Ele está identificado, né, com os homens. Ele sabe o limite dos homens. E ele foi tentado. Ele sabe o processo desta terra. Então, não existe quem possa te ajudar, senão Jesus.
Ele pode nos ajudar, Ele pode advogar a nossa causa. Amém, amados? Na nossa conclusão, nós queremos dizer o seguinte: por meio da humanização e humilhação, Jesus se tornou o legítimo sumo sacerdote, representante da humanidade. Jesus é o legítimo sacerdote, acabei de falar. Ele é representante da humanidade. Ele advoga a minha causa, ele é o meu advogado, ele é o teu advogado, ele é representante da tua causa lá diante de Deus. Tá certo? Os anjos, de fato, são seres especiais a serviço de Deus. Entretanto, Jesus não veio socorrê-los, mas buscar a descendência de Abraão, os crentes. Tá certo? Jesus veio buscar a descendência de Abraão. Eu, você, nós somos os crentes no Senhor. Por intermédio do seu sofrimento e morte, Ele pode dar vida aos que estão mortos. Tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode dar vida aos que estão mortos, aos que estão mortos espirituais. Ele pode ressuscitar. Ele diz assim, olha, aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tá certo? Então, eu creio no Senhor. Ainda que eu esteja morto, ainda que a minha fé esteja fraca, eu vou ressurgir, eu vou ressuscitar, eu vou viver uma dimensão do Espírito, porque eu creio no Senhor. Ele há de me restaurar, Ele há de restaurar a igreja, Ele há de te restaurar aí, sentado neste banco, onde você está, Ele há de ir até a tua vida, Ele há de te restaurar. Amém, amados? Foi bênção para você, nos ajuda a divulgar esse trabalho, tá certo? Então, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Querendo Deus, semana que vem estamos de volta. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.